eu trago também, vocês já falaram um pouquinho, né, sobre se ele deve renovar. Ele no final da entrevista diz que ainda quer renovar, que a prioridade dele é o Flamengo, apesar de no final do ano passado ele não deixar tão claro assim, né, que a prioridade dele era ficar no Flamengo. Ele deixou um pouco em aberto, né, se ele que ele ia jogar esse último ano pelo Flamengo, e pelo menos isso. Então, ali no final do ano passado, o discurso era esse, naquela entrevista que ele deu, e agora já a prioridade é o Flamengo, quer ficar, ama o Flamengo. E eu queria saber o que vocês acham, assim, se tem algum tipo de clima, né? A diretoria não quer, a informação que o Renato deu, e que eu também ouvi no Flamengo esses últimos dias, é que a diretoria também não quer, porque até o Marcos Braz, que era um cara que ainda apoiava ali, né, de certa forma, ia buscar a renovação dele, se decepcionou com o episódio. O elenco também ele já não tem mais tanto prestígio quanto ele teve em algum momento passado. Mudou, né? O Gabigol, nesse último ano e nesse ano agora, ele foi perdendo um pouco de ambiente ali, né? Enfim. E aí eu queria saber se vocês acham que tem algum cenário que vale a pena renovar com ele no final desse ano, se tem algum jeito dele ter essa renovação, até porque o Corinthians observa a situação, né? Tinha um papo ali no Palmeiras também. Enfim, certamente o mercado está de olho aí nesse desdobramento do Gabigol, e vou aproveitar para pedir para a torcida votar aí na nossa enquete, que estou vendo que está bombando, tem quase 600 votos já. Renato, o que você acha? Não, eu acho que não tem mais jeito. Sinceramente, não acredito que tenha jeito. A não ser na super improvável situação de que, de repente, o Pedro se machuca e ele vira titular e ele começa a mostrar de novo o futebol que ele já jogou em 2019. Por exemplo, nesse jogo em Manaus. É um jogo complicado, hein? É um jogo complicado. Está todo mundo achando que o Flamengo pode resolver no primeiro tempo. Tá? A gente viu aqui no Maracanã que não foi um jogo fácil como o Flamengo esperava. Lá em cima, então, esse time acabou de ganhar do Santos. Esse time é um time que, jogando lá em cima, então, é complicadíssimo. Eu acho que, por exemplo, se o Pedro não fizer gol, o jogo estiver complicadíssimo, o Flamengo estiver indo para os pênaltis, perdendo por 1-0, de repente o Gabriel entra e faz 2 gols e vira o jogo para o Flamengo. Aí, é claro, bate no coração do torcedor. Poxa, o Gabriel voltou, o Gabriel está voltando. Quem não quer o Gabriel de 2019 de volta? Todo mundo, apesar das restrições, nada disso estaria com essa dimensão se o Gabriel estivesse jogando bola. Se o Gabriel estivesse jogando bola, fazendo gol, mostrando o futebol que ele mostrou nos primeiros 4 anos dele no Flamengo, até o episódio da camisa do Corinthians seria minimizado. Ia causar um friçãozinho ali, mas ninguém falaria em mandar o Gabriel embora. O problema maior é que o Gabriel não está jogando nada desde que ganhou a Taça Libertadores pela segunda vez. Desde aquele episódio que ele se declarou em férias e depois, no último jogo da temporada, voltaram todos os titulares, inclusive o Gabriel, para a despedida dos 2 Diegos. E o Diego, no campo, tirou a camisa e deu a 10 para ele. Desde ali, nada. O Gabriel é uma sombra do que ele já foi. E acumulando uma série de atitudes fora de campo complicadíssimas. Complicadíssimas, entendeu? Tem uma coleção, se você quiser. Para mim, a mais grave não foi nem a camisa do Corinthians. Para mim, a mais grave, e com consequências mais graves, foi a arrogância, a idiotice que fez no exame antidoping. O Gabriel está, no momento, suspenso por 2 anos. O problema é que ele conseguiu um efeito suspensivo, mas ele está, se quando for julgado, mantiverem ou até aumentarem, até a possibilidade de aumentar no CAS, ele vai ficar fora do Flamengo, independentemente do Flamengo querer ou não. Então, o que eu acho é que é muito pouco provável. Eu acho que somente uma redenção em campo poderia fazer com que o Flamengo repensasse a decisão, que já me parece tomada, e que, com algumas informações que eu tenho, já está tomada, de que o Flamengo quer se livrar do Gabriel. Idealmente, na janela do meio do ano. Se não der jeito, se não tiver ninguém... Porque as pessoas dizem, o Corinthians quer, o Cruzeiro quer. Esses times têm dinheiro para pagar o salário atual do Gabriel. Não é nem o que ele vai querer. O atual, que é em torno de 1,2 milhão, entre 1,2 milhão e 1,5 milhão. Vocês acham que o Corinthians e o Cruzeiro têm dinheiro para pagar isso? Duvido. Até o Palmeiras, que é o clube mais rico, dificilmente vai querer bancar um Gabriel vindo com essa carga de problemas todos e ainda querendo luvas. A renovação que ele acertou com o Braz e o Spindel, os agentes dele acertaram, era de um aumento considerável no salário e mais 7,5 milhões de euros de luvas. Isso Eric Faria contou na TV Globo.
Imagina quem é que vai dar isso para o Gabriel. Eu acho muito pouco provável. Eu acho que o Gabriel sai do Flamengo e vai ter dificuldades de encontrar um clube que mantenha o seu padrão salarial. E você, Rodrigo, acha que tem alguma forma dessa história não acabar desse jeito? Não é o cenário mais provável, mas há alguma possibilidade. Futebol é essas coisas, né? Tem umas reversões, às vezes, que a gente não vê. De fato, se ele tiver uma oportunidade de jogar durante um longo tempo e conseguir... Mas você já vai ver a quantidade de coisas que já são improváveis. Ou seja, ele jogar durante bastante tempo, visto que tem um titular, que é o Pedro, que está jogando muito melhor, e ainda tem um desempenho bom, coisa que ele não vem tendo há mais de um ano. Então, se você fosse analisar friamente a renovação do Gabriel, muito antes de acontecer esse episódio do Corinthians, ela já não fazia sentido, né? Sob o ponto de vista técnico. Ele não estava jogando, não estava entregando, você vai renovar. Ele pediu 50 milhões de reais para a apuração que eu tive no final do ano passado, de luvas, mais o salário ali e tal, não sei o quê. Que foi uma proposta que não foi aceita pelo clube, que deu aquela travada geral, né? Parou lá na presidência, no Landim. Agora, certamente, se houvesse a negociação está parada de novo e não tem nenhum motivo para voltar. E se não acontecer nada de novo em relação ao que está posto hoje, não vai ter negociação de renovação. Vai simplesmente se esperar o fim do contrato, ou se surgir alguma coisa no meio do ano, tiver alguma compensação por uma liberação que seja interessante para o clube, é possível que o clube empreenda isso com a complicação que tem, que é de tentar arrumar um substituto para o resto da temporada, né? Um centroavante reserva. Já viu que o Carlinhos ainda não dá conta de ser esse reserva do Pedro, né? Então, hoje o cenário é muito improvável, porque o cenário inicial, que era da diretoria do Flamengo, que era deixar a coisa rolar para ver o que ia acontecer na temporada, foi uma temporada catastrófica para o Gabriel. Primeiro suspenso por doping, por aquela confusão toda que ele armou no ano passado, e agora com esse episódio aí, que o Renato tem razão, tem muito a ver com o acúmulo de coisas, né? Se fosse, o Gabriel está no pleno 2019 com 40 gols nas costas, é claro que a reação ia ser diferente. Mas, do jeito que está posto, quer dizer, má fase técnica, e aí um monte de coisas que já envolveram ele, como antidoping e como outras confusões que ele se envolveu nesse período, né? Uma suposta contusão no ano passado, que ele praticamente não jogou, essa pressão sempre para ele ser titular, que incomoda, claro, ficou claro a comissão técnica, quando ele estava lá na beira do campo, queria bater um pênalti, entrar, então, todas essas coisas vão acrescentando. Aí, quando tem um episódio limite como esse, ninguém acaba ficando do lado dele, eu digo ninguém ali dentro do Flamengo. Então, hoje o cenário é muito improvável que ele fique. Agora, dizer que nunca, não dá para dizer, porque o que pode acontecer dele voltar a jogar, ter tempo, e jogar bem, e aí ele criar de novo uma pressão e conseguir reverter esse ânimo da torcida. Mas não é o que está se desenhando atualmente. Acho que se o Pedro tivesse ido para a Copa América, ele ainda podia ter um espaço ali, né, durante esse período, que são vários jogos, né? De repente ele podia ser titular ali, mas não nem o Pedro foi para a Copa América. Então, para outra solução, né? Se precisasse botar, de repente, o Bruno Henrique para jogar de centroavante, não sei, porque o Gabriel está entregando tão pouco que aí você vai dar, 90 minutos para ele? Qual?